Glória a Deus, né? Boa noite a todos. Vai baixar aí, tá bom? Na chácara lá é bom que não tem um microfone, mas eu vou me acostumar com esse negócio aqui. É bom estar aqui e poder impartir algo com vocês. Por que impartir, né? Porque creio que tudo que o Espírito Santo falar através da minha vida eu preciso. E talvez precise muito mais que vocês. Talvez precise muito mais. Há muito tempo, há uns 2 anos, o Espírito Santo deu o privilégio de escrever algo junto com Ele, que é um livro. E hoje eu gostaria de impartir algumas coisas que Ele colocou no meu coração. E um dos capítulos diz assim, que o filho que ama, ele ouve. Se o filho ama verdadeiramente o pai, ele vai ouvir o pai. Se verdadeiramente ele se entregar para o propósito eterno do qual o pai estabeleceu para ele antes mesmo da fundação do mundo, ele vai ouvir. Porque ele sabe que se ele ouvir, serão caminhos de vida. Amém? Então eu sei que eu preciso disso. E foi algo que, para a honra e glória de Jesus Cristo, eu comecei a ouvir a Deus como um Deus, não como um pai. Sabia que Ele era um Deus todo-poderoso que abriu o mar vermelho. Sabia que Ele cura os enfermos. Sabia tantas coisas em relação de um Deus todo-poderoso. Mas eu sabia pouca coisa de um Deus que é pai. Eu sabia pouca coisa de um Deus que ama a criação como filho. Eu sabia quase nada. Na verdade, eu não sabia nada. Porque durante 22 anos eu procurei um pai. Para quem não sabe, eu perdi meu pai quando eu tinha 4 anos de idade. Meu pai, a figura de pai, de herói, de homem a seguir, ele veio a falecer quando eu tinha 4 anos. E depois disso, numa maneira desenfreada, eu fui buscar a paternidade. E fui buscar em tantas coisas. Busquei nos meus amigos, busquei nos meus tios, busquei no esporte. O futebol, para alguns era, caramba, que legal que ele joga futebol. Mas no meu coração era a busca de um pai. Depois foi no teatro e nada preenchia. Aí comecei a sair, balada e outras coisas, e nada preenchia o vazio de um pai. Nada. Mas eu orava a Deus, Deus me ajuda. Me ajuda. Fala comigo, Deus. E Ele falava, só que eu não ouvia, porque eu pensava que Ele ia abrir o mar diante dos meus olhos. Eu pensava que Ele ia, sei lá, enfim, você deve saber o que às vezes a gente pensa de um Deus. Eu falava de Deus, eu vinha na minha mente, quando criança, um homem, na verdade um velho, né? De barba branca, todo vestido de branco, com um cajado na mão. Falava em Deus, era essa figura que vinha ao meu coração, essa figura que vinha na minha mente. Alguém bravo, alguém que se errasse em alguma determinada situação, poderia ser castigado. Porque se ele fez tudo o que fez em relação a um povo incrédulo, quanto mais um menino levado. E depois, com o passar do tempo, eu falei assim, glória a Deus que eu não vivi o tempo da lei. A palavra de Deus diz que um filho, quando era desobediente, era rebelde em relação a pai e mãe, a primeira vez os pais conversavam, a segunda vez eles levavam diante dos sacerdotes. E sabe o que acontecia? Eles eram apedrejados até a morte. Falei, obrigado, Jesus. Porque se fosse dessa maneira nos dias de hoje,
eu não estaria aqui. Eu não estaria aqui. Mas voltando, aquele Deus todo, né? E quando eu descobri que Ele era Pai, que aquele abraço que eu buscava no futebol, que aquele abraço que eu buscava no teatro, que eu buscava nas baladas, nos amigos, nos tios, só Ele poderia me dar. Só Ele poderia confortar um coração. Só Ele poderia dar até a bronca que eu esperava dos outros e nas outras coisas, só Ele pode dar, porque Ele é Pai, e um pai corrige o filho que ama. Só que mesmo depois, sabendo que Ele era Pai, eu queria ser um filho diferente. Eu queria ser aquele filho que só ia escutar elogio do Pai, sabe? Aquilo que Jesus escutou quando Ele se batizou: esse é meu filho amado em quem me comprazo. E era isso que eu buscava em Deus, buscar a aprovação pelo aquilo que eu fazia, não a aprovação por aquilo que Ele queria que eu fizesse. Eu queria ser aprovado daquilo que eu achava que era correto a se fazer, não aquilo que Ele escreveu antes mesmo do meu e do teu nascimento para nós fazermos. E aí o tempo foi passando e não mudou aqui, porque mesmo tendo Ele como um pai, eu não o ouvia. Sabe aquele filho que você vai falar e a criança, ela faz isso quando ela não quer ouvir, né? Ela pega e coloca a mão nos ouvidos, sem rodeio. Aí nós vamos crescendo, eu não cresci, né? Mas a gente vai ficando mais velho, e aí a gente faz a mesma maneira, só que as nossas mãos não ficam no ouvido, mas a gente não está ouvindo também. Nós não temos a mesma atitude de quando criança, de colocar as mãos, mas às vezes a gente estão falando, e principalmente Deus, e nós não estamos ouvindo. Ou seja, espiritualmente falando, as nossas mãos estão nos nossos ouvidos. Amém? Abra sua Bíblia comigo em Provérbios 2. Diz assim a palavra do vivo Deus: filho meu, se aceitardes as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazer atento à sabedoria e o teu ouvido, e para inclinares o teu coração ao entendimento, se clamares por entendimento e por inteligência ergueres a tua voz, e se com a prata a buscardes e como a tesouros escondidos procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus, porque o Senhor dá a sabedoria e da sua boca vem o conhecimento e o entendimento. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos, escudo é para os que caminham na sinceridade. Espírito Santo, continua ministrando os nossos corações. Precisamos, queremos. Ensina aquilo que o Senhor quer que aprendamos nessa noite. Convença-nos daquilo que precisamos ser convencidos. Nos faça lembrar aquilo que o Senhor quer que lembramos. Interceda por nós com gemidos inexprimíveis. Eu te peço, Espírito Santo, ministra verdadeiramente, para que se cumpra aquilo que o nosso Pai quer que façamos, em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Filho meu, se aceitardes
as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos. Se aceitardes, não é apenas se ouvir, tá bom, eu ouço. Existe uma diferença entre nós ouvirmos algo e aceitar o que estamos ouvindo. Nós ouvimos tantas coisas, né, nesses últimos tempos, em relação a várias coisas. Algumas nós aceitamos, outras não. E a tendência do ser humano é aceitar aquilo que aos olhos dele vai trazer um certo benefício. E para Deus como um pai, aquilo que Ele quer que eu e você ouvimos e praticamos, traz perda para nós. Não traz um benefício aos nossos olhos, mas traz uma perda. Porque no reino, quando nós perdemos algo nosso, nós ganhamos algo do Pai. Então eu e você, nós precisamos aceitar a palavra do Pai. Filho, se aceitares as minhas palavras. Aleluia. A Bíblia, ela relata vários momentos entre pai, mãe, filho, e eu gostaria de impartir algumas coisas com vocês nessa noite. E gostaria de falar, em primeiro momento, de duas famílias que tiveram instrução dos céus para liberar sobre os seus filhos, e assim o fizeram. Que é a família de um homem chamado João Batista e de um outro chamado Sansão. A palavra de Deus diz que tanto Manoá e sua esposa, e Zacarias e Isabel, receberam instruções da parte de Deus para como proceder com os meninos. Quando a esposa de Manoá chegou em casa dizendo para ele que um anjo do Senhor veio e falou comigo que eu daria à luz a um filho, e ela era estéril. Manoá falou assim: não, se ele falou contigo, ele também tem que falar comigo. E foi isso que aconteceu. O anjo apareceu de novo. Só que Manoá faz uma pergunta para aquele homem enviado de Deus. Fala assim: e quando o menino nascer, qual o proceder com ele? Como devemos cuidar dele? Quando ele nascer, o que devemos fazer? E aquele anjo disse: de tudo que eu falei, a sua esposa, a sua mulher, faça. Não passe navalha na cabeça do menino. Ele não pode tocar em nada impuro. Ela tem que se guardar de não comer nada da vinha. Enfim, naquele momento, a vida de Manoá e sua esposa começou a tomar um rumo diferente. Que o que eles praticavam, hábitos que eles tinham, eles precisaram deixar de ter por cuidado do menino, mesmo ainda no ventre. Mesmo ainda no ventre. E da parte de Zacarias e Isabel, eles também receberam algumas instruções em relação ao proceder como menino, mesmo no ventre. Zacarias, por um momento de incredulidade, porque Isabel já era de idade avançada e também estéril, quando o anjo do Senhor viu que ele não estava crendo de todo o coração, ele declarou que a partir daquele momento até o nascimento do menino, ele não falaria nada, não abriria sua boca, para não atrapalhar o agir e o efetuar de Deus. E analisando essas duas famílias, queridos, eu viajo com os meninos lá na chácara, e eu, impartindo isso com eles, eu falei assim: já pensou?
Manoá levando Sansão para a escola. Aí Sansão chega na escola, o único cabeludinho. E aí os outros, né, tipo, passaram a zero na cabeça e ele o único cabeludo. Aí chegava em casa, ele questionava o seu pai: pai, por que eu não posso cortar o cabelo? Por que na minha lancheira não tem nenhum suco de uva? E nos outros menininhos tem. Aí Manoá, pensou Manoá, assim como o Flávio, um dia vai chegar a sentar com o Isaac e vai começar a ministrar: não, filho, é porque essas coisas eles fazem porque o propósito de vida deles é diferente. Você tem algo para viver num propósito eterno. Enfim, quem sabe falar assim: não, filho, é que para você é um cuidado que o pai e a mãe têm. Um dia você vai entender. Não é assim que a gente fala às vezes? Um dia você vai entender tudo isso que você está passando hoje. Um dia você vai entender. E os anos foram passando. E Sansão seguia cabalmente tudo o que seu pai e sua mãe ordenaram, sem falhar em nenhuma coisa. E da mesma forma, a outra família que não viveu no mesmo tempo, João Batista, a mesma coisa. Na lancheira de João, imagina, Flávio, na lancheira de João, mel e gafanhoto. E o uniforme dele, vestes de pelo de camelo. A roupa dele não era, né, era diferente dos outros meninos. E como qualquer criança, e às vezes como eu e você, eles também, quem sabe, questionaram o seu pai e a sua mãe: por que para mim tem que ser dessa forma? Mas da mesma forma, ele seguia cabalmente toda a instrução. Num determinado dia, Sansão, ele está indo com a sua família para conhecer uma menina. Aí ele olha um leão, ele vai lá e rasga o leão no meio. O seu pai, né, ele fala assim: esse é meu filho, esse é meu filho amado em quem eu me comprazo. Ele está entendendo que o propósito dele vai ser usar a força que Deus deu para ele. Aleluia. Só que um outro dia, Sansão fez o mesmo trajeto, porém sozinho. E viu aquele mesmo leão do qual ele tinha matado, olhou dentro dele e tinha mel. Mel eu posso comer. Foi lá, pegou o mel, chegou em casa, compartilhou do mel com seus pais. E creio no meu espírito que quando Manoá viu aquilo, falou assim: o menino já sabe andar sozinho. Ele está fazendo exatamente como nós ensinamos. Mas tem um detalhe: ele esqueceu de dizer, ou omitiu, ou mentiu, da onde ele tinha tirado aquele mel. Qual era a procedência do mel? Era de um animal impuro. Logo, se tornou uma desobediência de todo o ensino que ele tinha recebido dos seus pais. Mas ele comeu o mel, os seus pais comeram o mel e nada aconteceu. Ficou tudo tranquilo, ficou tudo aos olhos dele, tudo normal. E o tempo foi passando. E aí ele foi experimentando as outras coisas das quais ele não poderia tocar, das quais ele não poderia fazer. Tomando da vinha, se prostituindo, e nada acontecia. Ele continuava com a mesma força, matando os filisteus. Aos olhos dele o propósito estava se cumprindo. Todo o ensino que ele tinha recebido e tudo o que ele estava fazendo estava de acordo com os céus. Só que num determinado dia, a navalha é passada na cabeça dele
E ele, quando ele percebeu, Deus já não estava mais com ele. O que eu aprendo com isso? Que às vezes, queridos, e falo com conhecimento de causa, às vezes nós vamos fazendo algumas coisas dos quais não condiz com aquilo que o nosso Pai Celestial ordenou. E às vezes Ele não fala diretamente para nós, Ele usa os pais espirituais, os pais biológicos, às vezes os irmãos, enfim. E aí a gente meio que foi para um outro lado e não deu nada. Naquele momento não deu nada. E aí a gente continua e não dá nada, e não dá nada. Como diz os meninos lá na chácara, o famoso não dá nada, né? Não dá nada. Eles brincam que é um demônio, um demoinho do não dá nada. Não dá nada. Só que quando ele percebeu, Deus já não estava mais com ele. Isso me leva a pensar que desde o primeiro ato, Deus já não estava se agradando das atitudes dele. E foi só uma consequência daquilo que ficou lá para trás, daquilo que ele tinha deixado de cumprir e de fazer. E o outro menino, João Batista, a palavra de Deus diz que ele crescia e se fortalecia nos desertos até aparecer em Israel. Ou seja, quando ele estava sozinho, ele continuava da mesma forma. Não apenas quando os pais estavam perto, não apenas quando as pessoas estavam olhando, ele seguia cabalmente da maneira do qual ele foi ensinado. Sabe? Porque é fácil. Eu falo por mim, quantas vezes eu tive a atitude de João Batista, de Sansão, sozinho, e na frente dos outros eu era um João Batista. Quantas vezes eu fazia de conta que obedecia, porque é a aparência do engano, né? O importante é aquilo que os outros acham de mim, preocupado com a tal da reputação, e não com o caráter, que é o que Deus sabe de mim. E para a honra e glória de Jesus Cristo, aí Ele colocou pessoas muito próximas, para que eu deixasse de usar as máscaras, porque sozinho eu não ia querer deixar, porque era bom receber elogios e continuar num erro. Era bom ser benquisto diante dos homens e mesmo errando, porque matava com uma cabeça de um jumento milhares de pessoas, e aos olhos daquelas pessoas, esse é o cara. Só que aqui sabia que algumas coisas não estavam condizendo com um propósito eterno. Caramba, como ele evangeliza, caramba, como... E às vezes, pequenas coisas, mas não existe pecadinho ou pecadão. O que muda é a consequência, mas o preço é o mesmo. O salário do pecado é a morte. O preço dele é o mesmo, sendo grande, sendo pequeno. E quando eu me deparei com isso em mim, eu falei, caramba, Jesus, me ensina a ser como João Batista. E quando eu falei assim, me ensina a ser como João Batista, Ele me levou em Lucas 15, que conta as parábolas, né, das coisas perdidas, da dracma, da ovelha. Mas eu gostaria de impartir com vocês do filho pródigo. Mas eu queria falar do filho que ficou, o filho que saiu. Ele saiu porque ele não queria mais ouvir o pai e a mãe.
Ele saiu porque já estava, não, eu vou viver minha vida, vou fazer do meu jeito, eu não quero seguir instrução, não quero seguir mandamento, não quero seguir ensino, eu quero fazer do meu jeito. E o pai pegou a herança, dividiu com os dois, deu para o mais moço, e o mais moço foi, e o mais velho ficou em casa. E aí eu vi que eu estava que nem o mais velho, fiquei em casa, porque às vezes a gente fala, pô, o irmão saiu fora, né? O irmão se desviou, o irmão não está mais congregando, ou a irmã não está mais congregando, não está mais perto do pai, não está perto da mãe, não quer ouvir Deus, saiu fora para fazer a sua própria vontade. E aí eu fiquei. Só que da mesma forma que aquele que saiu, ele saiu para não ouvir, aquele que ficou também não ouviu. Também não ouviu o pai. Ele não quis ouvir aquilo que o pai tinha para impartir com ele. E aonde eu vejo que ele não quis, porque quando o irmão volta, ao invés de se alegrar com o pai, ele se entristece com a atitude que o pai tem em relação ao filho que voltou. Malaquias 4:6 diz que o que Deus quer fazer nesses dias é converter o coração dos pais ao coração dos filhos, e o coração dos filhos ao coração do pai, para que não venha ferir a terra com maldição. Então não é simplesmente para que eu possa dizer para as pessoas que eu tenho um pai espiritual, que eu sou um filho de propósito. Não, é para que a terra não venha ser ferida com maldição. Não é simplesmente porque é bom obedecer o pai e a mãe no Senhor, não, porque a consequência é de uma terra bendita. Se aquele filho que ficou tivesse ali ouvindo o pai, ele ia saber que todos os dias o seu pai esperava o seu irmão retornar. Ele ia saber que o que queimava no coração do pai era ver os filhos novamente juntos. Mas ele ficou em casa e não ouviu. Ele não desfrutou da presença do pai. Ele não atentou para aquilo que o pai tinha para impartir, para compartilhar, para ministrar no seu coração. Mas quando o filho mais moço volta, o irmão mais novo chegando em casa, ele olha aquela cena numa ira no seu coração e diz: ele gastou com meretrizes, com prostituta, com tantas coisas, e você faz isso para ele, e eu que estava aqui do seu lado, nunca você fez isso para mim. E é difícil você se deparar às vezes assim, com um filho que fica, mas que não cumpre, que não faz aquilo que o pai, a mãe, até mesmo os irmãos instruem. E é ruim. E eu dou glória a Deus por ter pais, porque quando eu não ouvia e fazia as coisas de propósito, as consequências vinham e não eram boas. E quando eu comecei a ouvir e fazer as coisas por propósito, queridos, porque aí o Espírito Santo me incomodava 3 anos atrás já. Como eu poderia às vezes ouvir parcial e querer que os outros obedecessem integral, tudo. Como eu poderia às vezes ouvir os pais em relação a algumas coisas parcialmente e querer que os meninos na chácara obedecessem por completo.
Aí fica fácil viver o evangelho. Aí entra aquele ditadinho, né? Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. E como percebe isso? Das pequenas coisas, em detalhes, dos quais às vezes a gente pensa que não dá nada, mas quando menos espera. E aí eu aprendi algo. Peraí, se eu fiquei, eu preciso ouvir. Eu preciso ouvir. Eu preciso ouvir, querer ouvir e praticar. Porque eu posso ouvir, querer ouvir e não praticar. E o que me leva a ouvir? O que me faz ouvir? Aonde me conduz a ouvir? Provérbios 6:20. Abre comigo lá. Amém? Diz assim: filho meu, guarda os mandamentos de teu pai, e não deixes o ensino de tua mãe. Ata-os perpetuamente ao teu coração, pendura-os ao teu pescoço. Quando caminhardes, te guiarão. Quando te deitardes, te guardarão. Quando acordardes, falarão contigo. Porque esses mandamentos são lâmpada, e este ensino é luz, e as correções da disciplina são o caminho da vida. Até aqui por enquanto. Então, quando eu ouço, quando eu guardo o mandamento do pai e o ensino da mãe, e queridos, o mandamento do pai é como Deus como pai, e o ensino da mãe é como a igreja. E também nossos pais biológicos, se eles nos instruem segundo as escrituras, e dos nossos pais espirituais também. Então eu aprendo aqui: se eu ouvir e guardar o mandamento e o ensino, quando eu caminhar, eu serei guiado. Se Sansão tivesse guardado o ensino, quando ele estivesse caminhando perto daquele leão, ele chegaria e pegava o mel? Não. Ele ia lembrar do mandamento e do ensino e passaria de largo. A palavra de Deus diz que o sábio vê o mal e passa de largo, passa distante. Mas o insensato, ele sofre a pena. E se o mandamento do pai, o ensino da mãe é aqui, eu aprendo que lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Então eu serei guiado num caminho de luz e não terei medo das trevas. Eu serei conduzido num caminho de verdade e não terei medo da mentira. Eu serei conduzido por algo eterno, então eu não vou buscar aquilo que é passageiro. Os meus pés não vão correr atrás daquilo que não pode me satisfazer. Me guardarão quando me deitar. Oh, glória a Deus, essa é boa, né? Me guardarão quando me deitar. Então eu vou dormir tranquilo, sem medo do boi da cara preta, né? Sem medo da cuca, ninguém vai me pegar. Eu deitei e dormi, porque o Senhor me sustentou. Aleluia. Quando eu guardo o mandamento e o ensino, o meu sono é guardado.
Eu não preciso ficar vigiando toda hora, porque se o Senhor não guardar a casa, em vão vigia o sentinela. Aleluia. Falarão comigo quando acordardes. Já pensou? Filho, acorda, as minhas misericórdias se renovaram. Filho, alegre-se nesse dia, pois eu fiz para você. Filho, vem passear comigo. Aleluia. Louvado seja Jesus Cristo. Arakasuri andere, arakandere manai. Aleluia. Eu sei que não é fácil, querido, mas eu também sei que vale a pena. Vale a pena. Os meninos e as meninas estavam adorando Jesus antes de eu e você chegar. Eles estavam cantando uma canção que diz: eu abro mão dos meus sonhos, eu abro mão dos meus planos. Quando eu e você somos guiados ao caminhar, somos guardados ao se deitar, e o mandamento e o ensino falam conosco ao nos acordarmos, queridos. Nós vamos aprender que existe a verdadeira igreja e a falsa igreja. Existe a mulher virtuosa e a mulher imoral. Se nós continuarmos, diz assim, versículo 24: para que te guardem da mulher imoral e da sedução da língua da adúltera. Não cobices no teu coração a sua formosura, nem te deixes prender pelos seus olhos, pois a prostituta te reduz a um bocado de pão, e a adúltera anda à caça da tua própria vida. Aqui não é simplesmente uma meretriz, uma mulher, mas sim a falsa igreja, aquela que com ensinos errados, aquela que com doutrinas de homens faz com que os filhos de propósito vivem uma vida de prostituição, trocando aquilo que é eterno para aquilo que é terreno, não guardando o mandamento do pai, muito menos o ensino da mãe. E aí, aquilo que era para ser algo para agradar aquele que nos tirou das trevas para a maravilhosa luz, é uma busca desenfreada dos filhos buscando os irmãos que se perdem. E aí aquele filho que fica em casa, mas atenta para o mandamento do pai e para o ensino da mãe, quando os filhos se perdem, quando os irmãos se perdem, por ele ter convertido o coração ao pai e o pai convertido o coração a ele, haverá um clamor para que todos aprendam
do rei Lemuel, ela instrui o seu filho. E ela fala algo que só uma mãe alinhada com os céus pode dizer para um filho. Vamos lá comigo em Provérbios 31. É maravilhoso quando ela pega e fala assim: o que te direi, filho? O que vou dizer para você em meio a tudo que está acontecendo? E a palavra de Deus diz assim: palavras do rei Lemuel, rei de Massá, a exortação que lhe deu a sua mãe. A exortação que lhe deu a sua mãe. Que te direi, filho meu? Que te direi, ó filho do meu ventre? Que te direi, ó filho dos meus votos? Não des às mulheres a tua força, nem aos teus caminhos as que destroem os reis. Não é próprio dos reis, ó Lemuel, não é próprio dos reis beber vinho, nem dos príncipes desejar bebida forte, para que não bebam e se esqueçam da lei, e privem todos os aflitos dos seus direitos. Ou seja, as bênçãos que recebem de Deus se embriagam, assim como Noé fez aquela linda vinha e se embriagou com a sua vinha. Dai bebida forte aos que perecem, vinho aos de espírito amargo, para que bebam e se esqueçam da sua pobreza, e do seu trabalho não se lembrem mais. Aí eu viajo nisso aqui. Aí a mãe dizendo assim: mas tu, meu filho, mas tu faça isso. Abra a tua boca a favor do mudo, pelo direito de todos os que se acham desamparados. Abre a tua boca, julga retamente, defende os direitos dos pobres e necessitados. Aleluia. E sabe o que ele conhece daí? A igreja gloriosa. Mulher virtuosa, quem achará? Mas começa onde? Começa em Lemuel, começa em mim e começa em você. Quando eu e você abrimos a nossa boca a favor do mudo, pelo direito de todos os que se acham desamparados, abrindo a boca, julgando retamente, defendendo os direitos dos pobres e dos necessitados. Igreja gloriosa, mulher virtuosa, quem achará? O seu valor muito excede de rubis. Aleluia. Quando guardamos o mandamento do Pai e o ensino da mãe, nós encontramos algo precioso. E esse algo precioso não está longe de mim e não está longe de ti, está dentro de nós. A igreja que sonhamos, ela está dentro de nós. Aleluia. Louvado seja Jesus Cristo. Mas para isso, para que essa igreja seja vista, seja vivida, uma geração de João Batista precisa se levantar. Homens e mulheres dispostos a ouvir e obedecer. Pois o filho que ama, ele ouve. O filho que ama, ele ouve. E quando eu paro para ouvir aqueles que me amam e aquele que me ama, isso é respeito, sabedoria, amor e intimidade. Quando eu paro para ouvir aqueles que me amam e aquele que me ama, é uma demonstração de respeito, de amor
de intimidade. Pois aquele que me ama. Vamos lá, João 14, 21. Amém. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E quem me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Aleluia. Louvado seja Jesus Cristo, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir, aquele que venceu a morte, aquele que não mudou, é o mesmo eternamente. Ah, queridos, como eu queria ter ouvido mais, como eu queria. Fazem 8 anos que eu venho conhecendo Jesus, mas 3 desses anos foi só de um convencimento. E como eu falei no início, quando eu aprendi que Deus era meu Pai, o abraço que eu buscava nas coisas e em pessoas, eu encontrei nele. Aí aprove ele me mostrar meus pais espirituais, para me dar um destino, para me fazer ser um filho de propósito. Porque se eu não ouvisse, primeiramente a Deus e segundo os meus pais, eu não ia estar onde eu estou, ou seja, no centro da vontade de Deus e fazendo a vontade de Deus. Eu poderia estar buscando tantas coisas dessa terra, mas eu não ia abrir a minha boca em favor do necessitado. Eu não ia cuidar da causa do órfão, da viúva. Eu não ia, porque assim como o Pai falou que os sonhos dele eram diferentes, os meus também eram totalmente diferentes. A importância de nós ouvirmos, queridos, nos leva para cumprir o propósito. Se Deus nos trouxe para uma casa de paternidade, foi Ele que escolheu. Porque quando eu nasci na maternidade, eu não escolhi meu pai e minha mãe. Eu não falei, eu quero ete, né? Eu quero esse. Eu não falei. E para quem não sabe, a minha mãe é morena. Tipo, nesse mundo tão hipócrita, eu não escolhi. Foi Deus que escolheu. E da mesma forma, meus pais espirituais, foi Deus que escolheu. Porque se fosse eu escolher, quem sabe eu ia querer escolher aqueles que iam dizer toda hora: como você é um guri bom. Nós não queremos às vezes ouvir as exortações. E Lemuel ouviu e cumpriu, e ele achou algo tão precioso, algo tão valioso, uma igreja gloriosa. Aquela, vamos ler, né? Vamos ler para nós chapar o coco. E se coloca no lugar dessa igreja gloriosa. Por muito tempo eu ouvi dizendo: não, essa aí é da varoa, da costela. Não é.
da igreja mesmo. Espera aí que eu estou fazendo malabares aqui. Obrigado, Tati. Diz assim: mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede ao de rubis. O coração do seu marido confia nela, e a ele não faltam riquezas. Ela lhe faz bem, não mal, todos os dias da sua vida. Busca lã e linho e trabalha com as mãos hábeis, como os navios mercantes. Ela de longe traz o seu pão. Ainda de noite se levanta, dá mantimento à sua casa e tarefa às suas servas. Examina uma propriedade e a adquire. Planta uma vinha com o fruto das suas mãos. Cinge os seus lombos de força e fortalece os seus braços. Prova e vê que é boa a sua mercadoria. A sua lâmpada não se apaga de noite. Estende as mãos ao fuso e as palmas das suas mãos pegam na roca. Abre os braços aos pobres, estende as mãos aos necessitados. Não teme por causa da neve, pois toda a sua casa anda vestida de lã escarlate. Faz para si cobertas de linho fino e de púrpura é o seu vestido. Seu marido é respeitado nas portas da cidade, quando se assenta com os anciões da terra. Faz roupas de linho fino e as vende, e fornece cintas aos mercadores. Força e dignidade são os seus vestidos. Ri-se do dia futuro. Abre a boca com sabedoria. A instrução fiel está na sua língua. Administra bem a sua casa e não dá lugar à preguiça. Levanta-se os seus filhos e chama-lhe bem-aventurada. O seu marido também a louva, dizendo: muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas és superior. Enganosa é a beleza e passageira é a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor será louvada. Que ela receba do fruto das suas mãos e seja elogiada nas portas da cidade por suas obras. Aleluia. Que se cumpra essa palavra na minha e na tua vida, porque nós somos a igreja. E se hoje infelizmente nós falarmos de igreja, ainda não é louvada nas portas da cidade, mas está dentro de mim e dentro de você, para que esse louvor seja dado a ela. Aleluia. Rakasuri andere manai, shirikandarasu yandanai, arakasu yandanai. Glória a Deus. Que hoje nós podemos ouvir o mandamento do Pai, o ensino da Mãe, e que verdadeiramente queiramos ouvir e aplicar. Que queiramos ouvir e aplicá-los, para que não aconteça. Provérbios 5:11 diz assim: e no fim da tua vida gemerás, quando se consumirem a tua carne e o teu corpo. Dirás: como odiei a disciplina, como meu coração desprezou a correção. Não escutei a voz dos que me ensinavam, nem aos que instruíam inclinei o ouvido. Isso é uma demonstração de amor do nosso Pai para conosco. Nos dá o privilégio e a oportunidade de aprender e entender que se inclinarmos os nossos ouvidos, da boca do Senhor vem a sabedoria,
da palavra dele vem a fé. E se nós inclinarmos os nossos ouvidos a isso, os dias vão passar, o tempo vai passar, e nós não vamos nos lamentar. Sansão, no final de sua vida, ele lamenta e pede: mais uma vez só, Deus, só mais uma vez me dê, só mais uma vez esteja comigo. Cumpriu o propósito, cumpriu, mas cego e andando em círculos. João Batista cumpriu o propósito, cumpriu, preparou o caminho, preparou o caminho, preparou o caminho, preparou o caminho. Que possamos preparar o caminho, em nome de Jesus. Nos ensina a te ouvir, que sejamos a geração que diz: fala tu conosco e não Moisés. Ensina-nos a ouvir aqueles que nos amam, ensina-nos a ouvir a tua palavra e ensina-nos a cumpri-la, para que nada nem ninguém venha roubar aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, e a história que o Senhor escreveu ao nosso respeito possa se cumprir, e que verdadeiramente possamos ser voz para quem não tem voz, provisão para quem não tem provisão. Abra os nossos olhos para que possamos guiar. Queremos sim ser guiados por Ti, guardados por Ti, e ouvir a Tua voz ao acordar, Senhor. Arakassuri anderemanai, para que não chegamos num tempo, Pai, de lamento, dizendo: porque eu não ouvi a disciplina, porque não atentei para as correções, porque eu não inclinei o meu ouvido para aqueles que me ensinavam, que me instruíam. Hoje me encontro à mercê dos dias e do tempo, mas que possamos dizer: combati um bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Ensina-nos, Pai, a obedecer, em nome de Jesus.